Então vamos lá, gente, vamos voltar e trabalhar os princípios que regem a ação penal pública, diferenciando esses princípios daqueles que regem a ação penal privada. A mostra é de... Então vejam, o que a gente tem? Nós temos que a ação penal pública é regida pelo princípio da oficialidade. Agora, reparem que não existe, confrontado ao princípio da oficialidade, nada a ele comparado, nada a ele confrontado na ação penal privada. Na verdade, o que significa esse princípio da oficialidade? Então, reparem, a primeira coisa é, vejam, nos crimes de ação penal pública ou na ação penal pública, a ação, ela é exercida, o direito de ação é exercido pelo próprio Estado, através do seu órgão oficial. Daí, exatamente, nós falarmos em oficialidade nas ações penais públicas. O que não acontece nas ações penais privadas, porque na ação penal privada, o direito de queixa foi entregue ao particular, na verdade, ao ofendido. Um outro aspecto importante é o seguinte, vejam só, vamos imaginar que você esteja diante de um crime de ação penal pública. Vamos dar como exemplo um crime de roubo. Então, imagine, um crime de roubo, e eu posso prever, né? Não é uma questão de previsão, o que é isso? Não temos bola de cristal. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que um crime de roubo venha a ser praticado daqui a 2 anos. Bom, partindo da premissa de que não vai haver nenhuma alteração legislativa sobre a natureza da ação penal, mesmo um crime que ainda não ocorreu, em se tratando de um crime de ação penal pública, eu já consigo identificar quem é o legitimado para o exercício do direito de ação. Então, mesmo antes do crime acontecer, eu já sei, olha, o crime é um crime de roubo, roubo é um crime de ação penal pública, então a legitimidade é do Ministério Público, na verdade, do órgão oficial que representa o Estado no exercício da ação penal. Agora, se daqui a 2 anos acontecer um crime de ação penal privada, sei lá, violação de direito autoral, certo? Na regra, é um crime de ação penal privada. Então, se daqui a 2 anos acontecer um crime de ação penal privada, eu preciso, primeiro, que o crime aconteça, para, depois do crime ter ocorrido, identificar quem é a vítima naquele crime, porque dela é a legitimidade. Tudo bem, eu até poderia genericamente falar assim, não, a legitimidade é do ofendido, tá certo, mas espera aí, eu preciso do caso concreto para identificar quem é o ofendido, porque esta pessoa é que tem legitimidade quando se trata de um crime de ação penal privada. Então, é diferente do crime de ação penal pública, em que eu já conheço a pessoa que tem legitimidade para exercer o direito de ação. Na ação penal pública, a pessoa que tem legitimidade para oferecer a denúncia é o Ministério Público. Entenderam? Lógico, por um dos seus membros, né? Um dos seus órgãos. Mas é o Ministério Público enquanto pessoa, certo? Enquanto personalidade jurídica. Tranquilo? Então, o que a gente tem? A gente tem na ação penal pública o princípio da oficialidade, mas não existe nada a ele comparado para a ação penal privada. No entanto, alguns autores, quando vão abordar o princípio da oficialidade da ação penal pública, mencionam que a oficialidade restaria mitigada. E essa palavra, gente, quando a gente fala assim, foi mitigado, é mitigada, né? Mitigação da não sei o quê. A gente está dizendo assim, perdeu força, entendeu? Então, vejam, tem gente que vai dizer assim, olha, a oficialidade é mitigada, ou ela não está na íntegra, né? Quando se trata de uma ação penal pública condicionada. Espera aí, gente, olha só. Neste caso, o autor que aborda desta forma, ele está inserindo dentro do contexto da oficialidade a figura da oficiosidade. Qual é a diferença? Veja só, gente. A oficiosidade é o dever de atuar de ofício. Entenderam? É o dever de atuar de ofício. O que você espera do Ministério Público diante de um crime de ação penal pública incondicionada, que presente as condições da ação, independentemente dele ter sido provocado por quem quer que seja, que ele vá lá e ofereça a denúncia. Isso não é. Veja, o que eu espero do Ministério Público é o atuar de ofício.
Da mesma forma que eu espero de um delegado de polícia, quando diante de uma possível infração de ação penal pública incondicionada, que ele, de ofício, por iniciativa própria, instaure um inquérito. Entenderam? Não. Ele não tem que ser provocado por ninguém, porque vigora a oficiosidade, o dever de atuar de ofício. Ficou claro? Agora, realmente, quando eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público não poderá agir sem que haja a manifestação de vontade da vítima. Então, é preciso que a vítima tenha provocado, impulsionado, entregue a sua manifestação de vontade para que o Ministério Público possa agir. Mesmo para a instauração do inquérito, veja, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, nós vimos nas aulas anteriores, o delegado não pode instaurar o inquérito de ofício. Não é isso? Ele tem que instaurar o inquérito diante da representação do ofendido. Então, é preciso que a vítima provoque. Então, realmente, pensando na noção de oficiosidade, a oficiosidade não está presente quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Porque, neste caso, o Ministério Público não pode, independentemente da vontade da vítima, ele precisa da vontade da vítima para poder agir, ok? Então, realmente, quando os autores falam que a oficialidade foi mitigada, eles estão, na verdade, pensando numa vertente dessa oficialidade ou numa ideia da oficialidade associada à figura da oficiosidade, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, regra geral, veja, pensando pelo lado de oficialidade, é o próprio Estado, através do seu órgão oficial, o Ministério Público, exercer o direito de ação, a oficialidade está presente na ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação. Tudo bem? Agora, novamente, não existe nada a ele comparado no caso da ação penal privada. Certo? Agora, reparem. A ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade da ação penal pública, ela surge em decorrência do artigo 24 do CPP, uma interpretação do artigo 24 do Código, que diz que nas infrações de ação penal pública, a denúncia será oferecida pelo Ministério Público. Reparem, não é a denúncia pode ser, não é a denúncia talvez seja, não é a denúncia, entenderam? Na verdade, a denúncia será oferecida pelo Ministério Público. Então, na verdade, o verbo aparece no imperativo, porque o Ministério Público, ele não tem a opção, ele não tem, veja, a discricionariedade no exercício da ação penal. Ele, presentes as condições da ação, tem o dever legal de agir, entenderam? Então, presente o interesse de agir, a legitimidade das partes, a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa, e quando o crime é um crime de ação penal pública condicionada à condição específica de procedibilidade, que é a representação ou a requisição do ministro da Justiça, veja, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia. Ele tem que oferecer a denúncia, né? Então, o que você tem? Você tem que a ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Então, presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer denúncia. Reparem que nós vimos lá atrás que quando o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito policial, ele não viola o princípio da obrigatoriedade. E por que ao pedir o arquivamento, ele não viola o princípio da obrigatoriedade? Porque quando ele pede o arquivamento, as condições da ação estão ausentes. E se as condições da ação estão ausentes, gente, é evidente que não é uma questão de que ele não quer, é uma questão de que ele não pode oferecer a denúncia. Vejam, a denúncia não pode ser temerária. A denúncia tem que estar embasada nas condições e, dentre elas, destaque para a justa causa. Eu não posso ter uma acusação temerária, eu não posso ter uma acusação que não esteja lastreada em provas, uma acusação que não esteja, veja, amparada em elementos que tragam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Eu não posso simplesmente virar e falar assim, eu acho que o Ed foi o infrator. E oferecer uma denúncia. Pelo amor de Deus, inclusive o Ed já regalou um olho aqui, que não tem condição. Então, o que a gente tem que entender é que, presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer denúncia. Tudo bem? Agora, é diferente do que acontece na ação penal privada. Como eu disse antes, a ação penal privada é discricionária para a vítima. Vamos de novo. O Estado, legislador, a lei, quando é elaborada, define se o crime é de ação penal pública, se o crime é de ação penal privada. Se o legislador definir que o crime é de ação penal privada, ele está dizendo assim, olha, vítima, em consideração a você, para garantir a sua intimidade, sua privacidade, né, em razão do fato de que o processo pode ser para você pior do que o crime, eu estou deixando a você que você escolha se quer ou não o processo, entendeu? Então, a vítima, ela tem discricionariedade no exercício do direito de queixa. Ela oferece a queixa se ela quiser. E a isso a gente dá o nome de oportunidade ou conveniência. Ou seja, cabe à vítima, ainda que as condições da ação estejam presentes, porque, lógico, gente, se não estiverem presentes as condições da ação, se elas estiverem ausentes, a vítima não vai poder oferecer a queixa. Então, é preciso que as condições da ação estejam presentes. Mas, presentes as condições da ação, a vítima oferece a queixa se ela quiser. Essa é a questão, entendeu? Ana, mas peraí, eu ainda estou com dificuldade de entender isso. Ainda está? Então, vamos abordar isso de uma outra forma. Vejam, vamos imaginar que eu esteja diante de um crime de ação penal privada. E aí estão presentes as condições da ação. Então, tem prova da infração, tem indício suficiente de autoria, as demais condições da ação estão presentes. E aí, vejam, imaginem, num crime de ação penal privada, mesmo presentes as condições da ação, a vítima pode deixar de oferecer a queixa porque tem medo do infrator. Ah, não quero não, estou com medo do que vai acontecer e tal. O Ministério Público pode, num crime de ação penal pública, presentes as condições da ação, deixar de oferecer denúncia porque tem medo do cara? Não. Porque lá é regido pela obrigatoriedade. A vítima pode deixar de oferecer a queixa porque recebeu uma grana do infrator? Pode. Porque ninguém nunca vai ficar sabendo por que ela deixou de oferecer a queixa. Entenderam? Não. E ainda que a gente soubesse, o problema é dela. Ela oferece se ela quiser, se ela superar todos os obstáculos. Entenderam? Não. Já o Ministério Público pode receber uma grana do infrator para não oferecer denúncia? Não. A vítima pode deixar de oferecer a queixa porque tem medo da publicidade do processo e da repercussão disso sobre os seus negócios? Sim. Ou sobre a sua vida? Sim. O problema é dela. Ela oferece se ela quiser, entenderam? Não. Agora, o Ministério Público, veja, não pode deixar de oferecer denúncia porque isso vai ser prejudicial para o governo, para o Estado, sei lá para quem, entendeu? E assim vai. Então, é isso que controla, ou isso que traz ou demonstra essa questão do critério oportunidade ou conveniência. É oportuno para a vítima, é conveniente? Agora, os motivos de oportunidade ou conveniência interessam para a vítima, não é para você. Nem para mim, entendeu? A vítima é que sabe se ela vai ou não querer passar por aquilo, se ela vai ou não enfrentar isso ou aquilo, se ela vai superar tudo e vai lá e oferece a queixa, entende? Ela oferece se quiser. Agora, o Ministério Público só tem um único motivo pelo qual ele não vai oferecer queixa, a denúncia: a ausência das condições da ação. Porque se as condições da ação estiverem presentes, ele tem que denunciar. Isso é a obrigatoriedade. Tudo bem? E aí, reparem, né? A vítima, ela tem oportunidade ou conveniência, que é essa discricionariedade na ação penal privada. Beleza. Então, ela oferece a queixa se quiser. Mas e se ela não quiser oferecer a queixa? Bom, se ela não quiser oferecer a queixa, ela pode simplesmente deixar fluir aquele prazo decadencial de 6 meses de que nós tratamos num dos blocos anteriores. Então, ela pode simplesmente, sabendo quem é o infrator, deixar passar os 6 meses e sofrer as consequências da decadência, que é a perda do direito de queixa. Então, passados os 6 meses, contados da data em que a vítima soube quem era o autor do fato, ela perde o direito de queixa. Beleza.
e aí está extinta a punibilidade. Ela não pode voltar atrás nisso depois, tá? Beleza. Agora, vamos imaginar que a nossa vítima tenha tanta certeza que ela não quer o processo, que mesmo ela não quer nem esperar o final dos 6 meses. Ela quer desde logo deixar claro, não quero não. Às vezes até antes de saber quem é o infrator. Neste caso, ela pode renunciar ao direito de queixa. Então, o primeiro instituto, né, quer dizer, depois da decadência, o primeiro instituto que surge em razão dessa discricionariedade da ação penal privada é a renúncia. E reparem, a renúncia ao direito de queixa, gente, na verdade, um direito, a renúncia a um direito que pertence à vítima. Então, quem é que pode abrir mão deste direito? A vítima. Ficou claro? Então, esse instituto da renúncia caracteriza um ato unilateral. Ele depende de quem? Depende da vítima e só da vítima. Cabe à vítima decidir se quer ou não renunciar ao seu direito. Ficou claro? Então, isso não interessa mais ninguém, não interessa ao infrator, não interessa mais ninguém. Se ela quiser renunciar, ela vai lá e diz, renuncio ao direito de queixa. Pronto. E ela pode fazer isso de forma expressa ou de forma tácita. Então, gente, veja, o que seria essa renúncia expressa? Imaginem que a vítima, veja, tenha sido vítima lá de um crime de ação penal privada, tenha ou não requerido a instauração do inquérito, não interessa. Mas aí ela comparece na delegacia ou mesmo em juízo e diz, olha, quero renunciar ao direito de queixa. Isso é uma renúncia expressa. E ela vai lá e escreve, renuncio ao direito de queixa. Pronto, então, isso é uma renúncia expressa. Mas o que seria uma renúncia tácita? A renúncia tácita é a prática de atos da vida que demonstram que a vítima não quer o processo. Ana, como assim? Calma, a gente já vai entender como é que isso funciona, certo? Fato é que a renúncia pode ser expressa ou tácita, mas é um ato unilateral, depende apenas da vítima, certo? Bom, aí voltando, né? Então, reparem, a ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Mostra lá, Ed. Vejam, só que a obrigatoriedade acaba trazendo uma consequência. Se, veja, a ação penal é obrigatória para o Ministério Público, se existe a obrigatoriedade, veja, essa obrigatoriedade tem como consequência lógica a indisponibilidade. Como assim, gente? Se estão presentes as condições da ação, o Ministério Público tem que oferecer denúncia. E não seria razoável que, tendo que oferecer a denúncia, ele pudesse depois desistir. Então, ela é obrigatória na propositura e indisponível durante o processo. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Isso é o que está consagrado no artigo 42 do Código de Processo Penal. Ou seja, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, certo? Então, a ação penal pública é obrigatória e, consequentemente, indisponível. Já a ação penal privada, ela é regida pela oportunidade ou conveniência, não é isso? E vejam, essa oportunidade ou conveniência significa que a vítima vai oferecer a queixa se ela quiser. É isso, não é? Beleza, certo. Agora, se ela é oportuna ou conveniente, o razoável é, se existe discricionariedade no início, que também exista discricionariedade durante o processo. Então, vamos imaginar que naquele primeiro momento a vítima tenha conseguido superar os obstáculos, ido até lá, oferecido a queixa. Mas aí, durante o processo, ela vê que ela não está aguentando. Então, numa situação como essa, ela tem que ter a possibilidade de desistir. Por isso, a ação penal privada é discricionária na propositura e discricionária durante o processo. Ela é oportuna ou conveniente na propositura e disponível depois que a queixa tiver sido recebida. Tudo bem? Então, a vítima pode desistir do processo. A vítima pode desistir da pretensão deduzida. Agora surge a dúvida, como é que a nossa vítima desiste do processo?
Como é que ela desiste dessa pretensão? Então, reparem, ela pode renunciar ao direito de queixa, é o primeiro instituto que surge dali, mas ela também pode, uma vez tendo oferecido a queixa e a queixa tendo sido recebida pelo juiz e iniciado o processo, ela pode abrir mão deste processo através dos institutos do perdão e da perempção. Então, nós temos agora que incluir aqui o perdão e a perempção. Mas aí surgem algumas dúvidas. A primeira delas é a seguinte, vejam, quais são as semelhanças e as diferenças entre estes três institutos? Mostra, Ed, a renúncia, o perdão e a perempção. Então, a primeira grande semelhança. Os três institutos são fruto da discricionariedade da vítima no exercício da ação penal. Certo? Ela oferece a queixa se quiser, ela continua com o processo se quiser. O processo é para a vítima discricionário. Então, esse é a primeira grande semelhança. A segunda é que renúncia, perdão e perempção, os três são causas extintivas da punibilidade. Então, se a vítima renuncia ao direito de queixa, está extinta a punibilidade e o Estado perde o direito de punir. Se a vítima oferece o perdão e ele é aceito, veja, está extinta a punibilidade, o Estado perde o direito de punir. Se a vítima abandona o processo, dando margem à perempção, está extinta a punibilidade e o Estado perde o direito de punir. Então, os três institutos acarretam a extinção da punibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E aí, vejam, agora quais são as diferenças, né? Então, primeira diferença, reparem, a renúncia é um instituto que surge em razão da oportunidade ou conveniência. Então, a queixa ainda não foi oferecida, né? E aí a vítima está renunciando ao direito de queixa. Então, a renúncia é um instituto pré-processual. Ele acontece antes da instauração do processo. E o processo se instaura com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, antes do recebimento da denúncia ou queixa, pode ocorrer renúncia. Mas depois que a queixa já foi recebida e o processo está instaurado, aí não é mais caso de renúncia. Porque agora que o processo está instaurado, veja, a queixa já foi exercida regularmente. Então, a vítima não pode renunciar ao que já fez. Ela já fez, né? Agora, ela pode desistir da pretensão através do perdão ou da perempção. Então, o perdão e a perempção são institutos que surgem da disponibilidade e são, portanto, institutos processuais, ocorrem durante o processo. Então, a renúncia é pré-processual, o perdão e a perempção são processuais. Uma vez caiu uma questão que ainda não está na hora da gente dar, numa prova da Magistratura Federal, questão discursiva. E essa questão perguntava exatamente ao Instituto sobre a possibilidade do perdão, da perempção num determinado caso e tal. E, gente, a resposta era dada por essa argumentação. Antes do recebimento da queixa, não pode ser perempção, só pode ser renúncia. Entenderam? Não. Depois que a queixa já foi recebida, durante o processo, aí sim eu posso falar em perdão e perempção. Tudo bem? Então, perdão e perempção são processuais, a renúncia é pré-processual. Agora, outras diferenças. Então, vamos lá, voltando, né? Então, novamente, a renúncia é um ato unilateral, depende apenas da vítima. Porque o direito de queixa é da vítima. Quem é que pode abrir mão deste direito? A vítima. Então, a renúncia é um ato unilateral. Mas, uma vez que a queixa foi oferecida e recebida, agora, gente, o processo está instaurado. A relação jurídico-processual, ela se integralizou. E aí, o que acontece? Agora, o processo não interessa só para a vítima. O processo também interessa ao réu acusado, que no processo penal, quando se trata de uma ação penal privada, é chamado de querelado. A vítima, quando oferece a queixa, é o querelante. E o acusado é o querelado. Então, querelante e querelado. Então, no momento em que a queixa é recebida, o processo interessa também ao querelado. E aí, vejam, para que ocorra o perdão, não basta a vontade da vítima.
é preciso também a vontade do réu querelado. Então, o perdão, diferentemente da renúncia, é um ato bilateral. Ele depende de oferta e aceite. Entendeu? Então, não basta a oferta, é preciso que também haja o aceite por parte do querelado. Então, a vítima precisa oferecer o perdão e o querelado aceitar. Tranquilo? Ana, mas por que que o perdão é um ato bilateral? Bom, isso é uma consequência, até historicamente, da própria palavra perdão. Porque vamos pensar, olha só, perdão é uma palavra que leva logo a pensar o quê, né? Você pensa em perdoar, não, foi perdoado. Perdoado, você pensa, não, bem perdoado é quem pecou, né? E aí, vejam, tudo bem, prestem atenção nisso. Qual é a diferença em termos de consequências entre o perdão, a perempção e a renúncia? Nenhuma. A consequência está extinta a punibilidade. Ninguém assumiu nada, ninguém foi responsabilizado por nada, entendeu? Se precisar ir para o cível para pedir dano material, dano moral, qualquer coisa, sim. Veja, vai ter que entrar com um processo no cível e provar lá no cível, um processo de conhecimento, e provar lá no cível o que não foi provado aqui. Ficou claro? Então, vejam, não muda nada. Renúncia, perdão, perempção dá na mesma. Mas, para o povo fofoqueiro ali da esquina, pode fazer diferença. Entenderam? Não. Certo? Então, o juiz civil também não vai levar em consideração, não. Mas, lá na esquina, imagina, duas fofoqueiras conversando, né? Viu fulano? Vi. Pois é. Você viu que fulano ofereceu uma queixa contra ele? Iniciou um processo crime lá e tal. Ah, é? Foi. Mas perdoou ele? Perdoou. Ele aceitou o perdão. Olha só. Na mesma hora, começa aquela nem intrigazinha, porque realmente o perdão tem uma carga religiosa. Então, a grande preocupação é essa. Vejam, para que haja perdão, eu preciso de oferta e aceite. O perdão é necessariamente um ato bilateral. Agora, o perdão, ele pode, da mesma forma que a renúncia, ser expresso ou tácito. E o perdão expresso, ele pode ser processual ou extraprocessual. Então, ele pode ser processual ou extraprocessual. Antigamente, a gente falava perdão judicial e perdão extrajudicial. Só que houve aí uma tendência de alteração desse nome, porque já existem outros perdões judiciais e a gente confundia um com o outro. Este perdão, que é o perdão expresso processual, hoje chamado assim, ele na verdade é um ato bilateral, depende de oferta e aceite. Mas existe, por exemplo, quando a gente usava o nome perdão judicial, a gente acabava confundindo esse perdão aí, que é um ato bilateral dentro da ação penal privada e dessa discricionariedade da ação penal privada, com aquele perdão judicial, por exemplo, que é aquela benesse que o Estado concede, né, quando se verifica que, embora responsável pela conduta praticada, responsável penalmente pela conduta praticada e tal, a perda sofrida pela vítima, pelo infrator, em razão da eventual morte da vítima e tal, é infinitamente pior do que qualquer pena que o Estado pudesse aplicar. Ana, não entendi. Então, vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, né? O Herbert Viana estava pilotando lá um monomotor, sei lá o quê, né? E por uma imprudência ultraleve, sei lá o que era, né? Uma imprudência e tal. Veja, o aviãozinho caiu e morreu a esposa e ele ficou paraplégico, não é isso? Então, veja, é uma hipótese, veja, ele respondeu, ele foi processado criminalmente pela morte da esposa e acabou sendo, obviamente, perdoado, perdão judicial evidente, porque ainda que ele pudesse ser responsável pela morte dela, a perda é infinitamente mais dolorosa do que qualquer pena que o Estado aplicasse, né?
E aí, infelizmente, eu gosto muito de usar um exemplo. Eu não gosto de usar esse exemplo, mas eu uso esse exemplo porque eu acho que é um exemplo que mostra muito bem essa situação do perdão judicial. Existe um caso no Rio de Janeiro, bem famoso, até em razão das pessoas envolvidas, que nem chegou a ser objeto de processo. O Ministério Público, nesse caso, nem ofereceu denúncia. E ele não ofereceu denúncia porque entendeu que era tão evidente, tão evidente, tão evidente o caso de perdão judicial que ele pediu arquivamento. A atriz Cristiane Torlone, ela tinha 2 filhos univitelinos, né? E 2 gêmeos univitelinos. E aí, ela saindo da garagem da casa, parece que tinha uma inclinação na garagem e tal, de carro, ela não percebe que uma das crianças correu para trás do carro. E ela acaba, o automóvel acaba pegando o menino e o menino morre. Então, um dos filhos dela, né? E aí o Ministério Público, numa promoção muito bonita, acabou escrevendo assim: que dizer da mãe que vai ter que passar a vida inteira vendo na imagem do filho vivo o filho que ela matou. Não há uma dor maior do que essa, ou qualquer sanção que o Estado pudesse aplicar que fosse pior do que isso. E aí ele pede o arquivamento, porque era um caso evidente de perdão judicial, né? Então, é uma benesse que o Estado aplica quando, efetivamente, a pena aplicada pelo Estado é inócua perto da dor sofrida, né? Então, é uma hipótese de perdão judicial. E a gente não pode confundir esse perdão judicial com esse outro perdão aqui. Então, por isso, a gente passou a falar perdão processual, entendeu? Porque esse é um perdão da discricionariedade da ação penal privada. E ele é um ato bilateral, depende de oferta por parte da vítima e aceite por parte do acusado. Mas a gente volta já já.